Minha apresentação é sobre quão longe devemos ir com a quelação de ferro em talassemia. Como vimos antes, o principal local de acumulação de ferro é o fígado e o maior risco é o coração, com o ferro sendo responsável por 71% das mortes na talassemia. Recentemente, publicamos da Grécia essa informação que compara a taxa de morte em pacientes com talassemia comparado à população normal. E vocês podem ver que nos anos nós dividimos em dois grupos por idade, 20 a 29, 30 a 39. E aqui, então, o estudo foi feito entre 1990 e 1999 e o outro de 2000 a 2008. Então, podem ver que as taxas padrão de mortalidade diminuíram de 26 para 15 e no grupo de idade mais velho de 15 para 10. Isso é significativo em termos de taxas de mortalidade em pacientes com talassemia. Não tão bom como em pacientes normais, então nós temos ainda espaço para melhorar. Olhando para de novo, isso aqui é na população mais velha. Bem, o que nós aceitamos aqui para a publicação é um estudo que mostra puramente o impacto da ressonância magnética na sobrevida, sem levando em conta as medicações, mas sim só vendo a diferença de quando entrou em cena ou a ressonância magnética. Então, o risco de mortes cardíacas antes do MRI era 5,9 por 1.000 pacientes por ano sem uso. E depois, com o uso da ressonância, baixou para 3,5 por 1.000 pacientes por ano. Agora, a maior parte da minha fala será sobre endocrinopatias. As endocrinopatias são as morbidades mais comuns associadas à sobrecarga de ferro. Se pode ter hipogonadismo, hipogonadotrófico, distúrbio hipotalâmico, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, metabolismo de glicose prejudicado e hipogonadismo hipergonadotrófico. Qual o papel da quelação? O problema com o metabolismo da glicose é que ocorre de 6 a 28% dos pacientes, pode se manifestar de intolerância pequena de glicose a diabetes. A tolerância difícil, é importante que os pacientes após uma certa idade tenham uma avaliação anual da tolerância à glicose oral, caso possível. Hipogonadismo ocorre de 40 a 91% dos pacientes e afeta dramaticamente a qualidade de vida dos pacientes, já que se relaciona com questões de fertilidade e tem impacto sobre o bem-estar psicológico. Hipotireoidismo ocorre entre 5% e 30% dos pacientes e os hormônios tiroidais são críticos para determinar desenvolvimentos de cérebro e somáticos das crianças e a atividade metabólica dos adultos, afetando a função de praticamente todos os órgãos do corpo. Vimos isto mais cedo sobre os quelantes. Eu quero mostrar por que podemos ter um benefício especial do deferopron nas glândulas. Porque o ferro hipóxico pode ser melhor na remoção do ferro das glândulas endócrinas. Porque peso molecular e lipofilicidade menor. Tem um grande volume de distribuição em comparação com o desferal e o Exjade, que significa que depois da administração não fica na circulação, mas também penetra em vários tecidos.
praticamente todos os tecidos. No caso de carga de ferro excessiva, hemosiderina e ferritina estão saturados. Ferriprox não apenas reduz o ferro no plasma labial, como os queladores, mas devido à sua permeabilidade de membrana alta, pode acessar rapidamente e remover os acúmulos de ferro intracelulares e evitar a produção de espécies de oxigênio reativas que causam danos celulares. Também tem a propriedade única de ser um agente de transporte que pode levar o ferro de organelos celulares e entre as células do mesmo tecido, tirando da mitocôndria e levar o ferro e mover-se pela célula. Devido a isso, por causa do efeito aditivo que tem, o sinergético aumenta o efeito de um balanço negativo, o efeito de remoção. O uso de Ferriprox no tratamento de carga na ataxia de Friedreich e seu mecanismo de ação, remover os depósitos locais de ferro e recolocá-los ou mover o ferro pela barreira cérebro-sangue, pode explicar sua ação na entrada pituitária. Esse que nós vimos antes, que o Dr. Tector apresentou, que se espera sobre os quelantes diferentes, com respeito a afetar o balanço negativo numa certa porcentagem de pacientes. Com a terapia de combinação dando diferiprion, o que é 75 mg por quilo, e deferon 40, coloca todos no balanço negativo, mesmo se você usa essa combinação apenas 3 vezes por semana. Então, é a forma mais efetiva de conseguir causar balanço negativo. E vemos alguns estudos iniciais que mostram as quedas rápidas em ferritina, com a segunda terapia de combinação. Esse foi um dos primeiros pacientes tratados com terapia de combinação do Dr. Wonke. Recebeu, não estava feliz com os resultados. Quando houve a combinação, houve quedas rápidas no nível de ferritina. Com base nisso, isso é um estudo que também se falou, o Dr. Trick mencionou, o que mostrou foi as quedas em concentrações cardíacas, segundo o valor da T2 estrela inicial. Se um paciente tem um valor de 5 e é colocado na terapia de combinação, você espera uma queda realmente boa da concentração da presença de ferro cardíaco. Se começa em 11 novamente, espera-se uma queda excelente. E mesmo nas menores concentrações de ferro no coração, novamente espera-se uma queda boa de ferro no coração. Então, voltemos à endocrinopatia. Acreditamos que temos que tratar o que sabemos como tratar a falência cardíaca e o excesso de ferro cardíaco nos pacientes e nos órgãos endócrinos. Como eu disse naquela ação, pode colocar todos os pacientes de talassemia maior no balanço negativo. Se dermos isto, podemos também reverter as complicações de sobrecarga. O Dr. Farmaki, em Corinto, na Grécia, depois de 2000, em 50, pacientes adultos de talassemia, 24 homens, 26 mulheres, de 8 a 48, passaram de monoterapia com desferrioxamina para regimes individualizados
de DFO, 40 a 60 miligramas por grama, e deferipirona, de 75 a 100 miligramas por quilo, por 5 a 7 anos. A carga de ferro se avaliou de forma como a média de ferro, dos níveis de ferritina mensais, exames não invasivos cardíacos e hepáticos, medições de MRI. A função cardíaca também foi avaliada por ressonância magnética cardíaca, ecocardiograma e Doppler. Foi feita a verificação de hormônios e para verificar as endocrinas. Verificou-se o OCG-GT para glicose, testes tiroidais, as gonadas foram verificadas por estrogênio, estradiol, progesterona, testosterona e também houve estimulação. Quais são os mecanismos do metabolismo de glicose prejudicado? O conceito tradicional era aqui. O ferro levava a geros de pancreatite nas células beta, resultando de deficiência de insulina. Acreditamos que inicialmente há uma grande resistência e hiperinsulemia, e isso resulta em deficiência de insulina. Então, o mecanismo principal subjacente, deficiência de insulina devido a dano de toxina direto, de ferro nas células beta do pâncreas, e a grande resistência à insulina que afeta o ferro sendo absorvido nas células adiposas e no músculo. A principal sobrecarga de ferro interfere com a sensibilidade à insulina e com a função das células beta. Depois de 7 anos de terapia combinada, o sérum principal do Dr. Farmac foi de 3.421 para 87. Isso é algo que nunca havia se ouvido no passado. Níveis tão baixos de serritina. Em estresse, 87. Quando começamos, estávamos fazendo T2 no fígado e acreditávamos que 22 pontos era grave, mais que 33 era grave, era normal. Todos os pacientes foram para 100 ferro com 37,2. Usando o ferriscan no fígado, foi de 12,7 para 0,8, de novo, sem ferro. Se olharmos o T2 do coração, todos os pacientes ficaram sem ferro. Desculpem. Com relação às funções cardíacas do paciente, são os valores iniciais dos pacientes. No paciente normal tinha uma fração de 63% de ferro e depois subiu para 72%. 6 pacientes eram na classe 1, função totalmente normal, ficou totalmente normal. 7 de classe 2, todos tornaram-se normais. 3 classe 3, 2 normais e 1 moveu-se para a classe 1. 2 pacientes na classe 4 foram para a classe 2. A fração principal entre os pacientes da classe 1 a 4 foi de 54% no começo e 7 anos depois, 67% depois. Aumento significativo de função cardíaca. Olhando para o metabolismo da glicose, os pacientes com diabetes, pacientes dependentes de insulina, continuaram dependentes de insulina, mas caiu a necessidade de insulina. O pessoal com diabetes tipo 2, eram 14 no começo, 9 reverteram, ficaram totalmente normais. 16 com tolerância de glicose comprometida, 10 reverteram. Todos que tinham glicose de jejum prejudicada, reverteram. No final de 7 anos, 33 dos pacientes tinham metabolismos de glicose normais. Olhando a área sob a curva, a tolerância da glicose, você pode ver que
há uma queda geral nos valores de glicose, especialmente com relação à glicose em jejum. A melhoria sobre a curva de glicose continuou com o tempo, conforme medido pelo teste ANOVA. E mesmo assim, o BMI dos pacientes, o ganho de peso dos pacientes no peso, você pode ver, a área sobre a curva permaneceu melhorando por todo o período de tempo, depois do primeiro ano. Secreção de insulina, testado pelo OMA, SROMA, especialmente para os pacientes com problemas de glicose, intolerância à glicose. O ISI-ROMA, que é uma medição de resistência, também melhorou, mas não de forma significante estatisticamente. Hipogonadismo. No hipotálamo, no pituitária, o excesso de carga resulta em hipogonadismo nos homens. Em 24 homens, no estudo do Dr. Farmac, 14 receberam terapia de substituição de testosterona. Testosterona é normal e respostas nos testes GNRH, LH, FSH. Depois de 7 anos, metade dos pacientes puderam parar as injeções de testosterona e melhoraram o FSH, correlacionado com diminuição de ferritina, MRI e concentração de ferro no fígado. 10 com níveis normais de 5,7 de testosterona e nos testes GNRH, LH e FSH normais. Mesmo esses melhoraram e o nível de testosterona foi para 7,8. E o teste GNRH também melhorou, especialmente em resposta ao LH, com relação a esse teste. Não houve casos novos de hipogonadismo nos pacientes adultos num período de 7 anos desse no ano passado. Esperaríamos que alguns desses pacientes tivessem problemas de hipogonadismo. Acreditamos que também evitamos que foi evitado que desenvolvessem hipogonadismo. Um desses pacientes foi o pai de gêmeos sem deficiência. Das 27 mulheres, 17 estavam em terapia de substituição de hormônios e 8 estavam sem. 9 tinham amenorreia primária e 10 secundárias. 6 mulheres hipogonadais deram à luz, 2 com parto normal e 4 com IVF, e as 8 com normais. Não houve casos novos de hipogonadismo, nenhuma mulher desenvolveu a amenorreia secundária, e 2 mulheres deram à luz por parto normal. Hipotiroidismo, como disse, entre 5% e 30%, problema pituitário ou da tireoide. O TRH estimula a tireoide que produz hormônios. Se há excesso de ferro, o T3 e T4 diminuem e o TSH aumenta para tentar estimular a tireoide para estimular melhor. Se a gente remove o ferro, temos uma função tireoidal melhorada e níveis menores de TSH, especialmente durante o teste de estímulo do TRH. Fato, eu tinha 40 minutos. 51 pacientes com a idade média de 30 anos, 18 com hipotiroidismo, 10 conseguiram parar de tomar tiroxina, e o TSH normalizou e o FT4 melhorou. 33 casos de eutiroidismo e o T4 melhorou significantemente. Agora, o que acontece com concentrações de ferro baixas no fígado e ferritina? 2 pacientes não espectronizados saíram do estudo. Não havia agranocitose.
Os episódios apareceram 14 e 18 meses depois do início da queilação. Um teve um ANC de aproximadamente 500 e o outro de 1.000. O primeiro paciente apresentou tonsilite, que foi monitorado com antibióticos e continuou com o monitoramento CBC. Terapia de DFP interrompida por outro ano, então ela não quis mais continuar com a terapia. Ambos os pacientes decidiram não continuar. 5% dos pacientes tiveram problemas nas juntas, 8% gastrointestinal e 11% aumento de enzimas do fígado. O DFO foi interrompido transitoriamente por 1 a 2 meses, caso de tinito e problemas oculares, que se reverteram nos 2 casos, e puderam voltar ao normal e puderam reiniciar. Não está no estudo, mas em geral, como terapia de combinação, não há efeitos colaterais novos que podem ser associados com qualquer uma das drogas. De agranulocitose é mais ou menos a mesma, não há diferença significativa, estatisticamente, entre a agranulocitose isolada ou em combinação. Então, quão baixo podemos ir? Primeira conclusão. Podemos prevenir e revertir endocrinopatia em pacientes conseguindo a diminuição do ferro total no corpo para valores normais. Quelação combinada intensa melhora as funções endócrinas múltiplas, especialmente nos primeiros estágios da doença. Pode ser periferal ou pituitária. Os queladores orais podem conseguir concentrações de ferro no fígado muito baixas, sem um aumento em efeitos negativos ou colaterais. Hemocromatose. O objetivo é conseguir pelo menos deficiência férrea marginal. Isso resulta numa melhoria na morbidez. Na talassemia, os pacientes estão diminuindo constantemente o ferro. Parece que precisamos buscar níveis de ferro muito baixos, mesmo ao nível da deficiência férrea marginal, para evitar novas morbidades e revertir, se possível, as existentes. Nossos desafios futuros são, então, podemos examinar o coração, talvez consigamos melhorar as funções endócrinas. Para o fígado, precisamos manter a carga do ferro baixa para evitar fibrose e cirrose, melhor tratamento para hepatite, diagnóstico prematuro para prevenção de carcinoma, para os ossos, prevenção de osteoporose, osteopenia e soluções efetivas para os problemas das juntas. Precisamos fazer o diagnóstico, prevenção e gerenciamento de hipertensão pulmonar, outras combinações. As 2 combinações orais parecem ser as melhores combinações que temos. Quando começamos aquela ação, eu acredito que isso será falado depois. E talvez, essa é uma pergunta. Nunca devemos deixar as crianças ficar sobrecarregadas com ferro? Obrigado por sua atenção.